Boa noite. No programa Ponto a Ponto de hoje, estou recebendo aqui o ainda vereador Júnior Correia, eleito vice-prefeito de Cachoeira Itapemirim. Meu boa noite para você, meu amigo. Muito obrigado aí pela a disponibilidade. Eu sei nessa correria sua que não está sendo fácil de estar aqui conosco no programa Ponto a Ponto. Com certeza, Toninho. Uma boa noite pra você, boa noite público de casa, boa noite, Ramon, ali na técnica. Opa, caiu aqui. São as emoções. São. Boa noite, o Ramon ali, todo mundo de casa. Sempre que chamar, eu tô aí à disposição. Então, você foi o vereador mais votado em Cachoeiro em 2020. Você foi o deputado federal em Cachoeiro Itapemirim mais votado em 2022, deixou de ser deputado, nós deixamos de ter um deputado com 3 mil votos, mais Isso ou aí. menos isso, e agora eleito vice-prefeito de Cachoeiro na chapa de Ferraço. Como é que foi essa trajetória sua? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente estava até falando agora nos bastidores aqui, né? Que minha mãe, ela falava que ou eu seria padre ou seria político, porque sempre fui ligado à igreja, né? E sempre gostei, sempre ligado em pastoral, coroinha, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que ela e meu pai falam que eu talvez seria político, porque na escola eu sempre gostei muito de fazer teatro, apresentação, aquelas coisas todas, né? Só que no teatro, na apresentação, é um personagem. Eu sempre fui muito tímido, ainda sou. As pessoas, elas não é comum um político tímido. É comum um político que chega, cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo, Extrovertido, né? extrovertido. Não é comum um político tímido. Então, quando eu falo com as pessoas que eu sou tímido, as pessoas elas às vezes não acreditam, né? E às vezes as pessoas olham, acham que eu sou metido, mas não é porque eu sou tímido, eu sou fechado na minha, As sabe? pessoas tímidas, elas passam uma ideia para as pessoas que elas são antipáticas. Não, É, isso aí, são não, é introvertidas. timidez, é isso aí. Só que quando eu me apresentava, era um personagem. E aí o personagem ele tem um perfil diferente. E a minha mãe olhava, acho que ela via que eu tinha uma facilidade com público, com palco, essas coisas. Ela falava assim: ah, quem trabalha com isso é político. Então, se ele não for padre, ele vai ser político. Tanto é que ela falava que, pelo fato de eu falar relativamente bem, ela falava que eu tinha que ser advogado, aquela coisa toda, né? Aquela memória, sabe, Coisa de aquela. mãe, né? Não, e aquela coisa também do imaginário, né? A pessoa que fala bem tem que ser advogado. Enfim. Né? Mas eu fui pra uma área também que fala, que é licenciatura, né? Só que acaba que professor, as pessoas têm uma visão muito negativa de professor. Não do professor, mas porque é uma profissão que não é muito valorizada. Então as pessoas não costumam falar pra pessoa ser professor, né? Aí eu fui fazer história. Mas enfim, eu acho que essa coisa do Juninho ser político, acho que vem um pouco disso, sabe? Dessa desenvoltura com palco que eu tinha, principalmente na minha infância, na minha adolescência. Né? E eu sempre gostei de política, assim, de acompanhar. Sempre gostei de acompanhar debate, sempre gostei de período de eleição, gostava de acompanhar os movimentos, debate de prefeito, sempre gostei de ver. Eu lembro até hoje do debate Ferraço, Castiglione, Valadão, Lázaro. É o primeiro debate que eu lembro, sabe? E os debates presidenciais sempre gostei de ver. Então, por gostar, ela falava, ele um dia vai ser político. Só que isso nunca foi uma realidade para mim. Isso foi se tornar uma realidade ali no início da minha vida adulta, né? Que foi quando eu fui candidato, né? Pô, fui eleito com 24 anos de idade. Isso é muito, muito recente, né? E seu pai? Seu pai é um empresário bem-sucedido, um cara que todo mundo ama em Cachoeiro, que é o Zezé da Cofril. E aí eu te pergunto, e seu pai? Sua mãe você já explicou como é que é o coração da mãe. Agora e o do pai? Em relação à política, É tudo, porque como é que ele te via antigamente? Meu sucessor? E agora tá vendo o filho na carreira então, política, vice-prefeito da cidade. então acho que como eu puxei meu pai em ser introvertido, minha mãe ela é mais extrovertida que meu pai, então minha mãe sempre manifestou mais os sentimentos dela do que meu pai. Tanto é que, por exemplo, minha mãe, eu sempre soube que minha mãe nunca quis que eu fosse padre, né? Nunca foi uma vontade dela, ela sempre Eu queria. achava que era seu pai. Não, não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Minha mãe que sempre foi contra eu ser padre. Ela queria que eu sucedesse meu pai na empresa. É, não. Já o meu pai não. Meu pai sempre quis que eu seguisse o que eu queria. Se era pra ser padre, era pra ser padre. Se não fosse pra ser padre, que fosse outra Engraçado, eu coisa. imaginava que fosse o Não, Zezé. meu pai nunca manifestou um descontentamento pelo fato de eu querer ser padre.
Minha mãe, sim, era sempre. Minha mãe tem um perfil muito controlador, sabe? Então, assim, minha mãe, ela perfil de mãe muito super protetora. Ela quer muito que os filhos estejam debaixo das Vocês são em asas três, dela. né? Duas Em irmãs e três. você. Isso aí. Então ela sempre quer muito assim. Tanto minhas irmãs, por exemplo. A briga dela com uma das minhas irmãs é que ela tá morando aqui no centro. Ela quer que ela vai mudar logo pro aeroporto, pra ficar perto dela. Então minha mãe tem esse perfil protetor de ter todo mundo debaixo dela, né? Das asas dela. Já meu pai não é muito assim, meu pai é mais solto. Não, quer ir, vai. Né? E aí acaba que eu combino um pouco com o papai nisso. Porque eu não sou muito como é que eu posso dizer? Não é questão de não dar satisfação. Satisfação a gente tem que dar. Mas eu sou mais bicho livre. Sabe? Quando eu gosto de sair sem precisar dar satisfação. Sabe? Eu pego meu carro e vou. Minha mãe, ela já gosta do controle, gosta de saber onde que tá, o que que tá fazendo, onde que tá indo, sei lá o que, sei lá o que. Meu pai não, vai. Às vezes eu vou viajar, ela vai saber quando eu tô lá no meio do caminho. Você liga, cheguei. É, Então, isso quando eu assim. ligo, eu cheguei, ela não me liga antes. Mas é perfil, né? Perfil de cada um. Você colocou aqui agora que você é um cara tímido. E eu via você com muita timidez, realmente. Mas nessa campanha política eu vi um outro Juninho. Um cara mais extrovertido, um cara mais participativo. Mas você pode ver que em toda campanha é mais ou menos isso. Sim, toda a campanha você é, estava assim. É porque assim, diferente. eu sou tímido, então a timidez, ela já me tira muitas oportunidades. Só que o que eu faço, o que eu internalizo quando chega um período de campanha? A maioria das pessoas, como eu já falei aqui, elas não entendem uma pessoa tímida. Né? E principalmente o político tímido. Para as pessoas, o político ele tem que ser extrovertido. Ele tem que ser o político do abraço, o político que pergunta como é que você tá, e a família. E eu entendendo isso, na campanha, eu costumo me forçar um pouquinho para ser esse extrovertido que as pessoas querem, não para poder fazer um personagem, mas para que as pessoas entendam quem é o Juninho, entendeu? Então, no período de campanha, que eu sei que é um período mais curto, é o período em que eu entrego para as pessoas aquilo que elas precisam, que é uma pessoa que ela conversa mais, e ela comunica mais, ela abraça mais. Não é um personagem, é apenas uma forma de entregar para as pessoas aquilo que elas precisam do político naquele momento. Porque uma coisa que eu percebi com o mandato e até antes é que o nosso povo é muito carente de atenção, principalmente do político. Né? Eu acho que foi um fenômeno aqui de Cachoeiro de políticos muito ausentes, sabe? E as pessoas elas querem um político mais próximo. Elas sentem falta do político igual um Ferraço, que estava sempre no meio das obras, conversando com o povo. Um político igual o Castiglione, que estava nas comunidades, em Monte Alegre, nas comunidades carentes. Um político igual o Valadão e o Zé Tássio, que estavam nos botequins da vida, né, com os seus amigos e conversando com todo mundo. Né? O Vitor ele era mais fechado. E talvez o Vitor era mais fechado não por um defeito, mas por uma timidez igual eu. O Vitor ele sempre foi muito mais de gabinete, ele mudou um pouco esse estilo dele no segundo mandato. Mas as pessoas também, né? No finalzinho, mas as pessoas sentem falta disso. E eu entendi isso. Por entender isso, eu tive que... Pode ver, o Juninho de 2020 não é o Juninho de 2024. Eu mudei muito. Muitas pessoas falam que como que eu mudei. Quem me conhece vê a minha mudança. Quem não me conhece ainda acha que eu sou muito tímido. Mas quem me conhece sabe que eu saí de uma timidez muito grande para uma timidez mediana agora. Tanto é que eu saio mais na rua, eu cumprimento mais. Para mim sempre foi muito difícil sair na rua e cumprimentar as pessoas. Para mim sempre foi muito difícil num evento que eu não conheço as pessoas e cumprimentar todo mundo. Para mim é difícil isso. Por isso que às vezes eu vou numa festa, se alguém me vê numa festa, por exemplo, e por acaso eu não te cumprimentar, não é por arrogância ou por nada disso. É porque se eu não te conhecer, eu me sinto incomodado de ir até a pessoa cumprimentar, porque parece que eu estou incomodando essa pessoa, sabe? Na minha cabeça é isso. Eu não quero incomodar as pessoas. Ainda mais que tem aquele pré-julgamento de que político muito despachado é enjoado. Né? Então eu não quero incomodar ninguém.
Aí, às vezes, eu acabo sendo muito tímido de novo, né? Só que, quando as pessoas me dão abertura, tipo assim, eu vejo que a pessoa tá olhando muito, eu vou até a pessoa, cumprimento, porque eu sei que a pessoa tá dando abertura, entende? Mas o Juninho de 2020 pra cá mudou muito, né? Eu tô muito mais aberto a conversar com as pessoas, eu sempre fui de ouvir muito, né? Então isso pra mim é muito tranquilo. Agora, estar com as pessoas, cumprimentar, isso sempre pra mim foi muito difícil, né? E pra mim, eu tô me abrindo mais agora. Mas não tem, não tem muito a ver também essa timidez sua com a vocação de sacerdotal, que é uma coisa mais centrada, mais de oração, mais de. Não, acho que não, porque a vocação sacerdotal não é muito atrelada a perfil, né? Tanto é que você pode ver, tem muitos padres que são muito despachados e padres que são muito fechados. Eu acho que não tem muito a ver com isso, não. Acho que é a minha personalidade mesmo, sabe? É a minha personalidade de fleumático, porque eu não acredito muito em signo. Eu acredito mais nos temperamentos, né? Né? Que não tem a ver com a data de nascimento, tem a ver com o jeito da pessoa. E o perfil mais fleumático é um perfil mais frio, vamos colocar assim, né? É um perfil que não é muito dado a muita conversa, a muita. A sair muito de festa. Eu sou muito mais caseiro, eu sou muito mais fechado na minha. Eu adoro conversar sozinho. Nossa Senhora! De noite, quando eu chego no meu quarto, quanto que eu converso sozinho é muito Vai bom. pro espelho? Não, na minha cabeça Na mesmo. cabeceira? Eu vou arrumando o meu quarto, arrumando meu guarda-roupa, porque na casa as meninas lavam as roupas e deixam na minha cama para poder arrumar meu guarda-roupa do jeito que eu gosto, porque eu também tenho um pouco de toque. A camisa tem que estar no lado certo, na ordem, cabide na mesma direção, cueca no mesmo dobradura. Então, eu sou cheio de 9 horas. Eu sei que eu sou enjoado. É você e Roberto Carlos, né? Eu sei que eu sou enjoado nessas coisas. Aí eu vou arrumar meu quarto. Eu começo a conversar sozinho. Aí eu arrumo conversando sozinho. É bom demais. Eu também acho que é uma coisa bem. Eu acho que Debaixo ajuda. de chuveiro, tomando banho. Muito. eu Ajuda, também. ajuda a organizar as ideias, sabe? É verdade. É o nosso momento, né? É isso aí. Aquele momento bem É o momento, dos discursos. É o momento dos debates. É o momento de organizar ideias, sabe? Eu me lembro na campanha, da campanha de vocês, eu estava em Marataízes, né? Trabalhando lá, mas eu vinha a Cachoeiro, ia lá 2, 3 vezes só por semana. Na Beira Rio, uma vez, eu encontro com seu pai. Aí seu pai tinha saído uma pesquisa, né? Seu pai falou assim: vai ter mais de 50 mil votos. O Juninho vai dar 20 mil votos para ele. 20 mil votos para ele. Porque ele estava vendo o seu trabalho, como é que você saltou. O salto seu foi muito grande, cara. Você talvez não tenha percebido isso, mas o seu salto em termos de comunicação foi muito grande. Você em cima do trio elétrico, você falando, ali o pessoal viu um novo Juninho. Será? Um novo Juninho, um novo. Eu comentei isso com seu pai. Um novo Juninho. Acho que a gente não consegue perceber tão bem essas coisas, né? Eu fui apenas aquilo que eu conseguia fazer, né? Mas aí a pergunta, por que eu fiz essa introdução agora? A partir do momento que você se torna candidato a vice-prefeito de um cara, né, acima da média, que é o Ferraço, o quanto esse Ferraço tem influência nessa mudança sua? Olha, eu tenho um perfil também eu absorvo muito das pessoas ao meu redor. Então, por exemplo, se eu ficar muito tempo em contato com o Toninho, eu vou absorver alguma coisa do Toninho. Espero estar te passando coisa boa, tá? Não, coisa boa. Mas até às vezes, normalmente as características dominantes de uma pessoa eu absorvo. É muito engraçado isso. Se eu estou muito com uma pessoa, as características dominantes dessa pessoa eu costumo absorver. E eu tenho absorvido muita coisa do Ferraço, sabe? Inclusive do jeito de falar, de lidar com algumas coisas, eu tenho absorvido muito, porque eu tenho convivido muito com o Ferraço em relação a isso. Aí algumas pessoas têm estranhado, mas eu já percebi que eu sou assim, eu entendo que é essa absorção. Às vezes eu faço algumas coisas e falo, caramba, eu tô igual o Ferraço. Aí às vezes eu tô muito com uma outra pessoa, eu faço, caramba, eu tô muito com fulano de tal. É porque eu absorvo muito, e é bom. Porque eu tô absorvendo muita coisa boa do Ferraço também. Você aprende. Com o Ferraz você vai aprender. Não tem como não aprender. Você vai aprender com coisas que você pode não concordar, com coisas que você vai concordar. É o estilo Ferraço.
Mas também são quantos anos? É o político Pois com é. o maior número de mandatos no país Pois hoje. é. Isso aí é uma história. E é o que é o único nativo, né? Há mais tempo, Há né? mais tempo. Mais tempo Não nativo. tem jeito. E para você retornar, quando você tinha deixado de ser candidato a prefeito, ia voltar para a igreja, a sua volta, a sua decisão de voltar atrás, também tem influência do Ferraço? Tem. Tem influência do Ferraço, tem muitas influências ali, né? Uma grande influência que me fez retornar foi... Se eu não tivesse retornado, eu não acredito que o Ferraço teria sido candidato. Eu acho que o Ferraço ele aceitou ser candidato porque eu dei a ele acho que eu dei um respaldo para ele, sabe? Não sei se você consegue me entender. Eu acho que ele não vislumbrava um vice que pudesse dar a ele tanto um capital eleitoral, como eu poderia dar alguns votos, e nem a mesma desenvoltura numa campanha. Eu acho que ele sentiu um pouco de segurança nisso, sabe? Porque ele não tinha mais tempo para perder uma eleição. Pois é. Eu acho que se eu não aceitasse ser o candidato a vice dele, eu acho que ele não seria candidato. E aí isso começou a me incomodar. Porque quando eu saí da política, eu já estava meio desgostoso de tudo, né? E eu passei por um momento muito ruim. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu saí, mas com quem que vai ficar isso, sabe? Como é que vai ficar essa sucessão, sabe? Eu achava que tinha um risco muito grande de uma pessoa não muito boa poder ganhar a eleição naquele momento, sabe? Porque estava tudo muito confuso. Então eu falei, eu pensei comigo, eu comentei com meu pai, depois comentei com outras pessoas. Falei, olha, se o Ferraço garantir que é candidato, eu posso aceitar ser vice dele. O primeiro conhecimento foi seu pai. Meu pai e minha mãe. Estava no escritório com meu pai e minha mãe. Meu pai, no primeiro momento, ficou meio assim, porque falou, pô, mas o que eles vão falar? Porque você saiu, agora voltando. Eu falei, se falar, eles estão falando. Aí depois eu falei com outras pessoas que na mesma hora concordaram. Eu acho que eles estavam esperando isso, sabe? Um retorno meu. Muitas pessoas estavam na expectativa de um retorno meu. O próprio Ferraço, lá na casa dele em O Marataízes, Ferraço, ele nunca quis que eu vezes... saísse, né? Nunca quis que eu saísse. Então, eu me lembro disso, que ele nunca quis que você saísse. E o candidato dele, o oficial, era você. É. Era você o candidato dele a prefeito. Tanto é que quando foi cogitado o meu retorno para ser vice dele, a pessoa, quando comentou com ele, me falou depois que naquele momento ele falou, então tá fechada a questão. Ele parou ali, literalmente, de conversar com qualquer pessoa para poder falar de candidatura a prefeito ou vice. Porque ali já estava fechada a questão. E aí, a partir dali ele começou a conversar de composição. Tanto é que faz parte dos bastidores. O Vitor tentou tirar a candidatura da Lorena para nos apoiar. Só que... Na primeira ele foi buscar o apoio do Ferraz para Lorena, né? Mas aí justamente nessa reunião que houve a possibilidade de eu voltar como vice dele, que ele fechou a questão, sabe? E aí uma semana depois, aí na nossa convenção, o Vitor tentou conversar com o Ferraz uma aliança de ela sair como vice dele. Só que ele falou que não, que o vice seria eu. E aí ele ainda tentou de novo tirar a candidatura dela para apoiar a gente. E eu falei que não, caminhar com o PSB não dava naquele momento. E aí foi construído assim. Foi justamente pensando em não deixar a cidade cair em mãos erradas. Foi por isso que eu refleti, me incomodou. Aí eu aceitei voltar. Ferraz está tendo... Eu vou falar você e o Ferraz, quer dizer, a chapa, né? Eleita, está tendo uma certa dificuldade, a equipe de transição, para transitar junto a alguns departamentos, algumas secretarias na prefeitura de Cachoeiro, para pegar algumas informações. Essa dificuldade que está sendo encontrada talvez não tenha agora sido a resposta pelo Ferraço não ter acolhido o Vitor quando ele queria que a Lorena fosse sua candidata, que ele apoiasse a candidata e depois queria enfiar a Lorena como vice? Pode ser. Eu acho pode ser, né? Pode ser. Eu acho que por conta de não ser o grupo deles, né? Eles não querem entregar todas as informações pra gente, né? A gente vai ter que buscar as informações depois que assumir. Tem secretaria que
que, como tem mais efetivo do que comissionado, essas a gente consegue fazer um trabalho muito bom de transição. Onde Agora, tem mais efetivos. onde tem mais efetivo. Agora, aquelas onde tem muito comissionado, essas têm uma barreira um pouco natural, sabe? Medo de perder emprego. Né? A gente viu ali que quando o Ferraço não me colocou na equipe de transição, foi até um pedido, ele conversando comigo, e foi um pedido meu também de não participar, justamente para poder não criar rixa. Só que mesmo assim, o governo se sente incomodado de eu estar presente na chapa ganhadora, sabe? Então, alguns ali tentam fazer jogo mole, sabe? Às vezes dá umas informações pela metade, demora um pouco para entregar, sempre entrega tudo no prazo limite. Então, assim, enfim, eu não estamos aqui para reclamar, eu acho que a gente já esperava isso e esperar tomar posse para poder tocar a bola para frente. O Ferraz teve uma frase que ele falou para mim no dia que eu estive com ele lá, na semana retrasada, 2 vezes, na terça e na quinta, e ele falou, nós não temos que... você estava na hora lá. Ele falou que não tem que ficar olhando para o retrovisor, que não tem que ficar se preocupando, não. É trabalhar, que ele já fala assim, nós já sabíamos do que iríamos enfrentar, que iríamos encontrar. A gente já sabia o que a gente ia enfrentar, já sabia que ia pegar dificuldades e problemas, a gente sabe que no começo vai ser sangue, suor e lágrimas. O que a gente precisa da população é que ela entenda e esteja junto com a gente. Porque não é a população só que vai sofrer, não, a gente também, porque a gente vai ter que fazer muita reforma na prefeitura para poder a gente conseguir caminhar, não vamos ter que arrumar a casa, vai ter mesmo. Você falou uma coisa interessante agora na palavra, arrumar a casa. A casa, de fato, eu tenho feito críticas certas críticas à atual administração, mas com consistência, porque, de fato, a casa está bagunçada. As secretarias municipais, vocês vão ter que fazer um trabalho naquelas secretarias. É a secretaria que juntou uma com a outra, fez 2, 3 secretarias, uma forma de arrumar um jeito de eleger a Lorena, só que isso hoje está refletindo na composição do futuro governo. Por exemplo, na equipe de transição. A equipe de transição que foi cuidar do desenvolvimento econômico encontrou uma secretaria completamente sucateada. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma secretaria que existe no papel. Não, uma secretaria que tem um organograma ali de pouco mais de 10 servidores, e é só isso e acabou. Você não tem uma equipe de efetivos que faça um trabalho mais consistente, você não tem programas realmente... Você tem um programa ali que não é do desenvolvimento econômico, é da Secretaria de Direitos Humanos, Trabalho e Renda, que é o microcrédito, mas que está lá na sala do empreendedor, que é um programa bacana que é coordenado lá. Mas quando você vai ver, não tem outra execução de projetos, você não tem uma política pública sistemática de atração de investimentos. Você tem gerências que fazem isso, mas você não tem um trabalho efetivo. Então, aí, ao mesmo tempo, você vai numa SEMAT que tem 600 pessoas trabalhando, desde comissionados, efetivos e contratados. 600 pessoas. SEMAT é a secretaria que era a secretaria de Lorena. Que era para fazer trabalho para Lorena. Então, assim, olha só a diferença. Uma secretaria para serviços urbanos, com 600 pessoas, que na verdade era para fazer campanha, e uma outra que era uma secretaria importantíssima para poder aumentar a arrecadação do município e dar uma sustentabilidade financeira para o município, que está completamente sucateada. Então, assim, não tem como. Acho que para você trabalhar bem, se você for ter uma secretaria, então a secretaria tem que funcionar, ela tem que trabalhar, ela tem que ter pessoal para poder trabalhar. Não basta só você ter no papel. Ter no papel pode ser bonito, mas não dá resultado. Entende? Então são os desafios que a gente tem aí, que a gente tem que fazer uma reforma nas secretarias e a gente já está pensando nessas reformas. Você vai assumir, a partir do dia 1º de janeiro, após tomar posse, você vai assumir uma secretaria que vai ser criada, que é a secretaria, uma gerência geral. Você vai ser o CEO da prefeitura. O CEO, o primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Vamos ver. Vamos botar assim, primeiro-ministro, pronto. Provavelmente essa gerência ela vai ser criada no início de janeiro, né? Talvez a primeira criada vai ser essa. E depois a gente vai mandar um projeto de reforma da administração pública, né? Porque como não existe a gerência geral,
a gente vai ter que fazer essa alteração por projeto de lei, obviamente. A gente não vai fazer igual o Vitor de alterar por decreto. A gente acha que o melhor caminho é a gente fazer um contato com a Câmara e fazer uma coisa coordenada, sabe? Porque criação de cargo, criação de secretaria tem que ser através da Câmara. A Câmara que tem que fazer parte também desse processo junto com a gente, porque ela é um órgão fiscalizador e representa a população. O Vitor fazia por decreto, a gente não concorda com isso. Então, dia 2 a gente já vai mandar um projeto para a Câmara com a criação da gerência geral. E depois, mais para frente, daí uns 30, 60 dias, nós vamos mandar um projeto mais robusto de reforma da administração pública. Aí ali vai ter algumas novas secretarias que a gente tem interesse em criar para poder fazer um trabalho diferente na nossa cidade, né? Tem uma secretaria que... A cultura e turismo. Uhum. Eu olho para questão de cultura e turismo, eu não consigo entender com as duas secretarias juntas. Porque o que é? A cultura você precisa de resgatar. E o turismo você precisa desenvolver. Eu não consigo ver as duas secretarias juntas. Eu falo que o turismo é uma secretaria mais de saída e a cultura é uma de preservação. De preservação. Né? A cultura você preserva aquilo que é do seu local, né? da sua região, enquanto o turismo você vende isso que a cultura tem. O turismo tá para vender. O turismo é você ir para fora e falar, olha, gente, cachoeiro tem isso. Tem cachoeiro tem patrimônio histórico. Vamos lá, tem a vamos lá. Carlos. Tem a casa do Roberto Carlos. Vamos lá. Né? Isso é turismo. E a cultura tá lá preservando tudo isso, para poder quem preservar chegar Roberto Carlos, mostrar, Braga, olha aqui, olha o que o turismo trouxe. Não sei se desmembra cultura e turismo, muito embora seja uma pauta dos próprios servidores. Mas eu não sei se essa secretaria ela desmembra nesse primeiro momento. Mas, por exemplo, a SEMAT ela precisa desmembrar. Porque a SEMAT hoje, que é manutenção e serviço, ela tem dentro dela serviços urbanos, a limpeza pública, tem transporte, tem o interior. São umas 4, 5 secretarias dentro de uma só. Então precisa desmembrar para poder até o trabalho conseguir desenvolver melhor. Porque senão, vamos supor, um secretário de manutenção que tem interior e cidade. Se essa pessoa não mora no interior, ela não tem o mesmo olhar para o interior do que alguém que é do interior, entende? Então, na hora de fazer as obras, ela vai focar muito mais na cidade do que no interior. E o interior ele é muito prejudicado, ele é muito judiado, sabe? Principalmente no período de chuva. Então, assim, eu acho que a gente precisa desmembrar algumas secretarias, sim. E tem umas outras também que... É a CEMURB, por exemplo, com o meio ambiente. Pois é, a CEMURB com o meio ambiente... Ali o caso foi mais complicado quando eles juntaram, né? Mas, enfim, eu acho que... Tem uma que a gente vai criar, que é a proteção e bem-estar animal. Inclusive com o mini hospital que já está anunciando, né? Pois é, hoje a gente tem uma... Essa pauta está muito em voga, porque não se falava muito em bem-estar animal, né? A causa animal, a causa de proteção e bem-estar animal é uma pauta mais recente, tem uns 10 anos mais ou menos. E nós tivemos aí, nessas últimas eleições, pessoas que defenderam que tiveram um bom desempenho. Então a gente viu que é uma tendência, né? Sim. O governo do estado tem projetos para isso. A gente recebeu um castramóvel que está aí parado um tempão que a prefeitura não consegue botar para funcionar. Né? Tudo bem, não precisa ser o castramóvel original, mas a gente pode adaptar para um outro tipo de projeto que possa ajudar essa categoria. E a gente tem essa pretensão de criar a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Uma coisa, como é que vai ser o relacionamento com a Câmara Municipal? Por que eu faço a pergunta? Você ainda é um vereador até o dia 31 de dezembro, Uhum. tá? O grupo de vocês, a chapa de vocês, MDB, Novo e PP, só fez um vereador, que foi a vereadora Renata Fiório, Sim, que vai possivelmente ocupar a Secretaria de Saúde. Como é que é você hoje, o prefeito eleito, fala, cara, a minha chapa só conseguiu fazer um. Eu vou ter que conversar, negociar com a Câmara Municipal, com os vereadores. Como é que está sendo feito essa conversa? A gente não está negociando nada com ninguém. A gente tem conversado muito. Até porque voltaram 11, né? Assim, graças a Deus, os vereadores eles estão muito abertos a fazer uma composição com a gente. Eu acho que o nome do Ferraço
é um nome tão respeitado, um nome tão forte que os próprios vereadores eles têm a satisfação de poder trabalhar com o Ferraço, sabe? E a gente tem ali pessoas que já foram vereadores com o Ferraço, então já tem uma admiração por ele. Outros novatos que têm admiração por Ferraço. Nós temos visto que a nova Câmara, tanto dos reeleitos quanto dos eleitos, ela está muito aberta a fazer uma composição com o governo. Eles não têm intenção em ser oposição ao governo. O que eles querem é que Cachoeiro cresça. E eles estão dispostos a caminhar junto. E assim, a gente está tendo um bom diálogo com eles. Nós queremos... O Ferraço tem esse perfil, e eu concordo com ele, porque eu também teria, de prestigiar o vereador na sua região, prestigiar no seu bairro. Qualquer obra, qualquer intervenção, o vereador vai ser prestigiado. Qualquer reunião que for impactar aquela região, a gente quer prestigiar o vereador. Eu acho que é uma forma de a gente mostrar o nosso lado do que a gente quer da Câmara. Né? Eu acho que antes da gente pedir qualquer coisa, a gente tem que dar. A gente vai dar a nossa atenção, nós vamos dar a máquina mesmo para poder as coisas acontecerem, porque eles são representantes legítimos, eles foram escolhidos. Então nada melhor do que a gente conversar diretamente com eles. Mas o importante disso aí é que você conhece o Legislativo, que você é vereador. O Ferraço já foi prefeito em 4 oportunidades, vai ser o 5º mandato, e é um deputado estadual que inclusive já foi presidente da Assembleia Legislativa. Uhum. Então, isso tudo, esse leque né, de conversa, o próprio vereador que vai assumir, mesmo que sejam os 11 que estão retornando, ou os outros 7, os outros 8, né, que são novatos, eles vão chegar e falar assim, cara, eu não estou lidando com um prefeito iniciante, eu não estou lidando com um vice-prefeito que não conhece o poder legislativo, eu estou lidando com... Uhum. Como é que é? A conversa é mais em cima. Eu estou lidando com pessoas que têm bagagem. Tem bagagem, tem histórico. Tem história para contar. Sim. Eu acho que esse respeito ele é muito importante e a gente tá aí para poder contribuir com eles. Né? Eu acho que vai ser tranquilo, vai ser muito bacana. Então, tem muitas coisas que eu vejo o Ferraço, vocês vão ter uma dificuldade muito grande. Cachoeiro está sujo. Cachoeiro está uma cidade feia. Cachoeiro está uma cidade abandonada. Cachoeiro, a gente olha para determinada situação, dá tristeza passar por Cachoeiro. Tem questão para ser resolvida, o problema de obras inacabadas, obras mal feitas. É a questão do camelôs que vai ter que ser resolvido. É o teatro municipal que não sai do papel, que não sai a reforma, que nunca sai. Gente, a gente só ficar aqui, a gente vai passar a noite inteira falando de problemas que tem em Cachoeiro. É a Ilha da Luz, é a Praça de Fátima. E tem um outro problema, Toninho, que é o problema... Porque Cachoeiro são 2.600 efetivos. O restante é contratado, DT, é processo seletivo. E cerca de 3 a 4 mil vão ser mandados dia 31 de dezembro embora. E não vão poder ser renovados os seus contratos. Vão começar 2025 sem 3.800 funcionários. Pois é. Então, assim, a prefeitura para dessa forma. Por isso que é uma preocupação nossa de, já no dia 2, a gente já tem o respaldo jurídico de fazer contratos emergenciais seguindo o último processo seletivo para que a prefeitura não pare e a gente possa trabalhar por pelo menos ali uns 3 meses até a gente fazer o processo seletivo e a convocação daqueles que passaram no concurso público. Porque o concurso público ele foi homologado, mas a gente precisa chamar. O chamamento público não foi feito, porque o Vitor não podia por conta do ano eleitoral. Mas a gente vai ter que fazer o chamamento público, que demora uns 3 meses. A gente vai, depois do chamamento público, nós vamos ver o cadastro de reserva, nós vamos abrir as vagas dos cadastros de reserva para nomear e, enquanto isso, fazer processo seletivo, porque senão a prefeitura vai parar. Então, o meu medo é que isso tudo que você falou precisa de gente, precisa de mão de obra para poder executar. E se a gente não tiver essa mão de obra, se a gente não fizer isso, a gente vai começar sem a prefeitura andar. Então eu não exagerei, então, quando eu no meu artigo, na minha coluna, eu coloquei que no mínimo 6 meses para colocar a casa mais ou menos em ordem. Eu não exagerei, não, né? A gente espera fazer até bonzinho. A gente espera fazer isso um pouco mais rápido, porque
a gente tem um concurso já feito e o processo seletivo não é demorado. Mas pode colocar aí que até abril, mais ou menos, que a gente vai estar arrumando casa nesse sentido. Passando muita dificuldade E também. depois disso, arrumar a casa em outros sentidos também. Porque tem outras coisas que a gente tem que arrumar a casa. Você participou, na semana passada, de um encontro em Vitória, de um almoço com o governador Renato Casagrande e vários prefeitos, né? Os prefeitos eleitos e reeleitos. E os vices, isso. Os vices também participaram, também, né? E o que você sentiu do governador? Olha, o governador, ele se mostrou assim, muito aberto a estar ajudando os municípios. Tanto é que ele anunciou que esse ano foi investido 5 bilhões nos municípios, ano que vem ele quer investir 6 bilhões nos municípios. E no dia seguinte, inclusive, ele foi a Cachoeiro e anunciou que Cachoeiro teria novamente investimentos assim consistentes, assim como ele fez com o governo Vitor. Né? E era uma pauta que o Ferraz falava. Ele não precisa ajudar com 100% que ele ajudou o Vitor, não. Ajudando 99%, para mim já tá bom. Tamanho. E assim, ele ajudava Cachoeiro mais de R$1 bilhão de investimentos vindo do governo do estado. Então, se a gente tiver esse mesmo aporte do governo do estado no próximo ano, não R$1 bilhão, mas que seja 300 milhões, 400 milhões para o próximo, a gente já vai conseguir ter uma ajuda muito grande, porque o nosso orçamento fica um orçamento basicamente congelado, sabe? E tem muita coisa que a gente pode fazer para poder aumentar a arrecadação do município, que não precisa fazer nada, não precisa aumentar imposto. Tem como a gente aumentar a arrecadação com ações simples. Por exemplo, a gente precisa trabalhar em cima do IDEB, porque hoje o repasse de ICMS está atrelado ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A gente precisa cuidar do desenvolvimento sustentável, porque existe o ICMS verde que a gente recebe por todas as ações que a gente faz em relação ao meio ambiente. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente pode aumentar a arrecadação sem precisar aumentar a alíquota. Porque a gente não quer aumentar imposto, muito pelo contrário. Nós queremos combater o aumento do imposto do IPTU, mas a gente não pode deixar a nossa arrecadação de lado. Nós temos o DOT, por exemplo. O DOT, para a gente conseguir aumentar ele, basta fazer um trabalho pedagógico com a Secretaria de Fazenda nas empresas, para as empresas se cadastrarem, para as empresas fazerem o seu inventário e a gente conseguir aumentar a arrecadação. Então tem muita coisa que a gente pode fazer que não foi feito, ficou congelado. Então a gente vai precisar do apoio do governo do estado, mas a gente vai precisar fazer o dever de casa também. E o governador falou sobre isso. Olha, não adianta eu mandar dinheiro para vocês se vocês não fizerem o dever de casa. Então vocês têm que fazer o dever de casa e a gente vai fazer o dever de casa. Tem uma coisa, no finalzinho do programa, e tem uma coisa muito importante que eu vejo com a eleição do Ferraço, e a sua eleição também, é a questão do vice-governador, o Ricardo Ferraço. Porque o Ricardo Ferraço, como vice-governador, tem um trabalho excelente no desenvolvimento econômico, ele é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, e aí do Ricardo com o pai, prefeito, trazer, olhar um pouquinho para o sul do estado. Tirar um pouquinho, fala tira um pouquinho da lupa do norte do estado, um pouquinho, joga um pouquinho, vira um pouquinho para o sul do estado. O Ricardo ele já tem mostrado, desde que ele foi eleito governador, ele tem mostrado esse seu olhar para o sul do estado de maneira mais diferenciada. Por exemplo, eles abriram, o governo do estado em 2023 abriu uma linha de crédito que só era possível para quem queria investir no sul do estado do Espírito Santo. E tem muitas outras coisas que a gente pode trazer para cá em parceria do governo do estado e do município. Eu acho que vai ser uma sinergia muito boa. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que, nesse momento, um momento de transição política, porque o governador Renato Casagrande está na sua reeleição, 3 mandatos. Eu acho que o governador Paulo Artung já contribuiu o que ele tinha que contribuir. Eu acho que a era Paulo Artung e a era Casagrande, ela se encerra agora, em 2026. E eu acho que ela tem que se encerrar. Para o bem do Espírito Santo, muito embora eles tenham feito muito bem para o nosso estado, e eu acho que sim, eu acho que o Paulo Artung e o Casagrande, mesmo com o defeito deles, mesmo o terceiro mandato do Paulo Artung tendo sido um mandato de muita polêmica, greve da PM, né? Muito embora o Casagrande tenha tido algumas polêmicas também no seu mandato, eu acho que ambos contribuíram muito para o Espírito Santo, mas precisa de um outro ator ali para poder governar o estado pelos próximos 4 anos.
E eu acho fundamental que nesse momento de transição de governo, a gente possa fazer uma transição pacífica. Então, se a gente puder ter os municípios alinhados ao governo do Estado, nesse momento de transição, nesse momento de fim de mandato, para fazer uma transição para um novo governo com alguém alinhado, com alguém que possa dar continuidade às boas conduções, obras e às boas práticas, eu acho que é o caminho para o Espírito Santo continuar no progresso. Mais uma questão. Agora é para encerrar mesmo, tá? Eu não sei se eu estou autorizado a tocar no assunto, mas eu não vou deixar de tocar, não. Que é a cidade, o nome é Cidade Industrial de Cachoeiro. Uhum. Cachoeiro vai ganhar uma cidade industrial ali na região de Pacotuba. Tá? Depois ali do trevo de Coutinho, até mais ou menos chegar no trevo de Pacotuba, né, naquela pista no lado esquerdo. Lado esquerdo. Isso. Tá, eu tô falando que eu estava no gabinete de Ferraço. Eu, claro, né, o jornalista fica de antena ligada, né? Ele conversando já com o pessoal da Excelsa, com o pessoal da BRK, que não sei o que lá mais, ligando para o Ricardo Ferrado, num entusiasmo. Que eu falei, gente, Ferraz com 87 anos, com entusiasmo daquele. Ó, E aí o negócio é grande mesmo, né? Tá falando de algo de 20 quilômetros de distância? É isso mesmo que eu entendi? Nós estamos falando ali de coisa de 600 alqueires, né? 600 alqueires? Ali é o seguinte, ou até mais, né? Talvez, acho que são 600 alqueires, que a gente pode fazer por 3 etapas de 200. A ideia ali é o seguinte, a gente quer trazer desenvolvimento para Cachoeiro. E uma área que não tenha tanta desnível, tanto acidente, em Cachoeiro quase não tem, mas existem algumas áreas com menos acidente. Naquela região tem menos acidente. Uhum. Muito embora tenha alguns desníveis, mas que dá para poder superar. E a ideia é justamente a gente trazer um desenvolvimento para lá, porque quando a gente pensa em acesso para a BR-101, quem vem de dentro, tanto do Rio, de Minas, passa por aquela região ali. E ali tem uma rodovia do contorno que liga até a BR-101. Então a ideia é trazer ali uma cidade industrial para trazer indústria. A gente já está pensando ali, porque Cachoeiro vai precisar muito de uma empresa para poder focada em energia, em produção de energia. A gente vai precisar de trazer uma usina Voltaica? Fotovoltaica? Não sei. Alguma empresa que possa produzir energia. Tem, o presidente Kennedy também já fez. A gente precisa trazer algum investimento para cá que possa produzir energia, porque hoje Cachoeiro não cresce mais o seu parque industrial porque não tem oferta de energia para esse parque industrial. Então a gente vai precisar produzir energia também para as empresas. E a gente quer muito trazer um porto seco para cá. Já passou da hora, né? Já passou da hora. Isso era um sonho do Ferraço no último mandato dele, que não deu certo. Vitor falou muito disso na época do PDM, mas não fez. A gente quer trazer para cá um porto seco para poder trazer toda a produção, parar nesse porto seco e fazer a distribuição para as empresas. Entende? Uhum. Então, a gente quer fazer ali na cidade industrial, né, que não vai prejudicar São Joaquim. São Joaquim já está consolidado como distrito industrial, mas ali é uma cidade. Então, ali vai ser em formato de PPP, ou seja, parceria público-privada. O município até a sociedade anônima também, né? Isso aí, o município ali vai dar a infraestrutura necessária e os donos ali dos terrenos, em contrapartida, tem que trazer o desenvolvimento para cá. Então, tem que trazer empresa, fazer galpões, tem que vender, tem que alugar e tem que fazer movimentar ali a indústria em Cachoeiro de Itapemirim. Juninho, obrigado. Sucesso para você, sucesso para Ferraz e toda a equipe, né? Obrigado. Está sendo anunciada e que vai tomar posse no dia 1º. Que Cachoeiro volte a ser feliz. Amém. Vai ser com sim, muita fé e raça. E você vai transmitir a posse? Vamos pensar. Então mas vamos sim. Vamos. Então tá. Vamos lá, vamos estar junto lá. Então tá. Um abraço, gente. Obrigado. Voltamos na próxima terça-feira. Um abraço.